Olha, vou falar pra vocês, eu fazia tempo que eu não via uma postagem viralizar tanto quanto essa postagem tá viralizando lá no Twitter. Há 3 dias atrás ela foi postada, agora ela está com 7,6 milhões de visualização. Quando eu postar esse vídeo meio-dia, porque eu tô gravando ele 7 horas da manhã, sim, acordei cedo hoje, esse vídeo ele provavelmente vai estar sendo postado quando ela tiver atingido 8 milhões de visualização. É muita gente compartilhando e de forma extremamente negativa também. Caraca, muita gente reclamando disso. Vamos dar uma olhada na postagem? Vamos lá. Pra você ter ideia, né, essa postagem aqui tem 7,6 milhões de visualizações, mas só 7 mil curtidas. Se ela fosse ter proporção de like e dislike, se tivesse dislike no Twitter, provavelmente ela estaria ali perto dos 100 mil dislikes, mano, pra você ver como as coisas são. E mostra também como alguém com um perfil, esse perfil aqui ele tem menos de 2 mil seguidores, ele pode simplesmente postar uma coisa absurda e as pessoas simplesmente compartilharem isso insanamente, para vocês terem ideia de como propaga a negatividade ou coisas ruins no Twitter facilmente em relação a uma coisa positiva. Você posta algo maravilhoso, legal, ninguém liga, mas se posta uma coisa ruim, todo mundo compartilha, né? Essa basicamente é o modus operandi do Twitter, é o problema do Twitter, né? Então vamos dar uma olhada na postagem. Mulher não sofre as consequências dos seus próprios atos na internet. Muita gente tem esse pensamento. E aí ele fala, mude meu pensamento sobre isso, né? E aí aqui tem uma imagem da Gabi Catuzzo, da Mayumi, do Haluka e da Yasmin suavemente comentado. Esse tipo de postagem aqui é interessante porque, assim, eu poderia dizer exatamente o mesmo de outras pessoas que são homens na internet também. Sabe por quê? A internet, ela geralmente tem uma vida útil de 2 anos. Então quer dizer que há 2 anos atrás, ou seja, em 2020 ou até mesmo 2019 ou 2021, aconteceram coisas e a maior parte das pessoas não lembra do que aconteceu ou não se importa com o que aconteceu. Eu posso dar um exemplo aqui de um canal de um homem que era um canal de Jojo e ele basicamente assumiu ter relações com pessoas menores de idade, coisa do tipo, e eu até gostaria de entrar mais nessa discussão, só que como você sabe o YouTube tá me tesourando muito, então eu quero evitar que esse vídeo seja tesourado também. Então, basicamente ele foi cancelado pra caramba, muita gente reclamou dele e hoje em dia o cara tá gigante do YouTube de novo e ninguém nem lembra disso ou ninguém nem liga pra isso, sabe? Então a gente poderia dizer a mesma coisa do outro lado, até de forma pior, né? Porque nesses casos aqui eu vou citar o que cada uma passou. No caso, o Haluka, né? Como ele gosta de ser chamado, a gente tem aqui, isso aqui até pode ser colocado como uma ofensa, né, pro Haluka, mas muita gente coloca aí dessa maneira, mas ele mesmo disse que não liga, que foda-se. Mas falando sobre a Gabi Catuzzo. A Gabi Catuzzo foi cancelada alguns anos atrás, porque basicamente ela estava ofendendo os fãs dela e ela falou algumas coisas de homens e coisas do tipo, e aí as pessoas cancelaram ela por causa disso, reclamaram bastante dela sobre isso. Foi basicamente isso que aconteceu. Aí muita gente fala, mas a Gabi Catuzzo não sofreu nenhum tipo de restrição, porque hoje ela tá gigante, Dark. Então, o que aconteceu com a Gabi Catuzzo é que ela perdeu vários patrocínios naquela época, ela perdeu vários espaços na internet, só que ela conseguiu responder a esse cancelamento de uma maneira muito positiva. Então, tipo, foi um cancelamento que aconteceu. A Central fez vários vídeos falando sobre a Gabi Catuzzo e a Gabi Catuzzo meio que respondeu algumas coisas. E aí, as pessoas que eram contra a Central, elas apoiaram muito a Gabi Catuzzo. E como a Central é um canal que, naquela época, se colocava muito com pensamento de direita, coisas do tipo, a galera que era da esquerda abraçou ela muito forte. E aí ela ganhou um público muito grande, porque ela era pequena naquela época, entendeu? Então a Gabi Catuzzo era uma criadora de conteúdo que estava esperando para ser descoberta, basicamente. Então ela fazia conteúdo, tinha um público relativamente pequeno, eu não lembro se ela tinha 10 ou 15 mil pessoas seguindo ela, e ela pediu desculpas por todas as coisas que ela falou, ela admitiu seus erros, ela respondeu de uma maneira muito boa que pacificou as pessoas que estavam atacando ela, ao ponto de que muito desse hate que ela estava recebendo foi convertido em coisas positivas, entendeu? E aí ela cresceu, estourou, virou uma criadora de conteúdo gigantesca como ela é hoje em dia, e ela se arrepende, várias vezes já disse que se arrepende de ter falado aquelas coisas, mas querendo ou não, foi justamente o que abriu espaço para ela ser descoberta na internet, né? Então, muito de ela ter sido criticada da forma que ela foi criticada ajudou ela a crescer. E ela perdeu patrocínios na época, ela foi cancelada, ela deve ter recebido muita negatividade. Falar que ela não sofreu consequência, ela sofreu consequência sim. Só que, como eu disse, ela era uma criadora de conteúdo que estava prestes a ser descoberta e isso ajudou ela a ser descoberta, no final das contas, né? Uma pessoa que conseguiu lidar com o cancelamento de maneira muito positiva. A Mayumi, eu acho que é o mais injusto aqui. A Mayumi não deveria estar nessa lista nem ferrando,
nem ferrando mesmo. Porque o que aconteceu com a Mayumi é o seguinte... Ela basicamente chegou no apartamento dela, novo, que ela tinha acabado de alugar, e o porteiro pegou o número dela lá na lista de moradores e foi mandar mensagens pra ela, sabe? Tipo, muita gente ia falar, ele tava dando em cima dela, coisa do tipo. Sinceramente, eu não lembro direito o teor das mensagens. Parecia que era coisa demais, mas também parecia que era tipo, eu quero conhecer você, e eu quero saber se você poderia ficar comigo, sabe? Umas paradas assim. Eu sei que muita gente vai falar, não, mas ele só queria fazer amizade com ela. Sim, muita gente pode interpretar dessa maneira, mas você não pode dizer também que, eu só peguei o seu número pra te conhecer, coisa tipo, é uma coisa que geralmente é utilizada quando você tem interesse romântico numa pessoa, tá? Isso em São Paulo, pelo menos, é assim. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, a galera não falava, quero pegar e namorar aquela menina, quero ficar com aquela menina, falava, quero conhecer aquela menina, entendeu? Ou descola aí uma das suas irmãs aí pra mim conhecer ela, você falava pra um amigo, entendeu? Ou pra sua irmã, eu quero conhecer uma amiga sua, sabe? Ou sua melhor amiga e tal, porque é uma forma romântica. Quem é paulista pode escrever aqui nos comentários, por favor, porque eu sei que vocês vão me defender, paulistas, vocês vão falar realmente daqui. Aqui quando a gente fala que quer ficar com uma pessoa, a gente fala, eu quero conhecer aquela pessoa. E o cara meter essa, então já tem aí um pouco de coisa estranha, né? Tanto que ela responde falando, não, eu tenho namorado, não tem nada disso, não sei o quê. E fica uma situação desconfortável, porque... você tá sendo violado dentro da sua casa, mano. Você tem o seu lugar, o seu ambiente seguro e tem ali uma pessoa que trabalha ali e que tá mandando mensagens pra você desse tipo, sabe? É meio estranho. E ela expôs isso na internet, isso acabou fazendo com que o cara perdesse o trabalho dele. Muita gente ficou chorando, falando que ela foi FDP e tal, por ter feito isso, mas sinceramente, ela tá totalmente no direito dela de fazer isso, porque foi invadido o lugar dela, né? Foi invadido a privacidade dela. Ela acabou se mudando depois do lugar e desde então ninguém sabe onde a Mayumi tá morando. O Haluka não preciso nem dizer o que aconteceu com o Haluka, né? E a Yasmin, eu já falei que não vou comentar esse tema especificamente, mas resumindo, porque muita gente não sabe o que aconteceu, ela fez um vídeo comentando umas coisas muito pesadas, e essas coisas pesadas acabaram gerando um backlash também pro lado dela. Então, a Gabi Catuzzo, ela sofreu várias percas de patrocínio na época, só que depois ela conseguiu reverter esse cancelamento e ela conseguiu ganhar coisas. Então, eu não concordo com a postagem, porque ele fala que não tem consequências. Primeiro que essa postagem pode ser usada dos dois lados, tá? Então, como eu citei, o canal lá que fazia vídeo de Jojo, ele tá bem pra caramba hoje em dia, ninguém nem liga pras coisas que aconteceram. E sendo bem sincero, as coisas que ele fez foram muito piores do que essas coisas que foram feitas aqui, entendeu? Então, muito piores, muito piores. Olha aqui, ó, peguei e entrei aqui no canal do Digo e eu fui lá pra trás pra ver o primeiro putz dele. Eu não sei se o primeiro putz do Digo foi o putz do Z, mas vamos começar daqui de vários anos atrás, porque eu acho que a gente não vai conseguir tirar uma ideia dos novos, né? Então, analisando o Z. O Z, ele foi cancelado na época por um bagulho mega pesado, muito mais pesado do que as pessoas que estão nesse tweet aqui, muito mais pesado. E simplesmente ficou por isso mesmo. O Z, ele até parou de fazer canal no YouTube. Aí você vai falar, não, mas essa foi a restrição que ele tomou. Ele poderia ter continuado fazendo canal no YouTube, não ia fazer diferença nenhuma, o YouTube não baniu ele. Mas o Z, ele simplesmente focou em fazer lá os textinhos dele e ganhava milhares de reais fazendo os textinhos dele. E pra você ter ideia, tipo, o cara ficava postando foto, comprando carro de 300 mil reais lá no Instagram e ficava zoando as pessoas que tinham cancelado ele ainda, falando que a gente era pobre e que ele era rico. E era isso, sabe? Então, tipo, no final das contas, ele sofreu algum tipo de, sabe, ele sofreu alguma consequência de ter feito aqueles atos que, como eu disse, muito piores do que os atos que foram colocados aqui? Bom, depois vem o Hulk BR, que também não sofreu nenhum tipo de restrição ou consequência por causa dos atos dele. Depois a gente vai subindo aqui, a gente tem o Bars, que também não sofreu nenhuma restrição. Na verdade, desses cancelamentos, o que mais pesou foi o do Bars, porque ele perdeu o canal do YouTube. Ele deletou, na verdade, porque ele quis, porque ele também não foi banido do YouTube, não sofreu nenhum tipo de restrição, ele só parou de postar. Então foi a escolha dele ter parado de postar depois de ter tomado aquele exposed, mas mesmo assim tinha muita gente que era fã do Bars e continua assistindo os vídeos dele, sabe? Mesmo depois de ele ter sido cancelado. O Selbit, muita gente nem vai saber por que o Selbit tá aqui. Mas foi basicamente uma zoeira que ele fez com os fãs, falando que o pessoal era pobre, coisa do tipo, meio desumilde, e a galera cancelou ele por causa disso. Sendo que o Selbit já foi cancelado por outras coisas também no passado, tá? E nada disso deu nada, cara. Nada disso deu nada. Ninguém nem liga pra isso. Isso aqui foi postado, inclusive, isso deu treta pra caramba na época. E mesmo assim, né, tipo, foi postado antes do Selbit ele fazer o RPG dele ficar conhecido internacionalmente, entendeu? A Dripaz, mano, a Dripaz tá firme e forte lá, fazendo os vídeos dela e coisa do tipo.
tipo, muda nada, sabe? Então a gente vê que o Pyong Lee, cara, mano, continua 100%, mano. 100%, ninguém nem liga, beleza? E aí a gente vai subindo, ó. O Podpah foi coisado, né? Foi cancelado na época, porque eles basicamente foram desumildes ali com o Flow, né? Foram ingratos com a ajuda que o Flow deu pra eles. Cara, gigantescos hoje, ninguém nem liga, entendeu? Ai, ai, vamos subir mais um pouquinho. Desses daqui, né? Aqui o Monark realmente se ferrou bastante, mas vamos ser sinceros, né? O Monark também pediu pra caramba, né? Pra coisar. Então você vê que, tipo assim, cara, mano, a internet tem memória curta, ninguém nem lembra dessas coisas que aconteceram, ninguém nem liga pra essas coisas que aconteceram, isso é o mais importante, sabe? Então, falar que elas não sofreram consequências, na minha opinião, é injusto e também é misleading, como diriam os americanos, né? É uma pós-verdade, porque tem muita gente que acredita nisso, ou muita gente quer acreditar nisso. É uma mentira. A pessoa escreve de uma forma que parece verdade e as pessoas acreditam nisso. E como eu disse, massivamente negativa, né? Essa postagem tá recebendo muito hate, coisa do tipo, mas eu queria compartilhar com vocês a minha opinião. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, a gente se vê depois.